Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo então, passando para vocês, de acordo com o que me foi passado pelos orixás, pela espiritualidade, quem são e quais são, quantos são os orixás, né? E os orixás que eu vou falar no vídeo de hoje são, como eu já falei em outro vídeo para vocês, tem um vídeo aqui no canal sobre quem são os orixás, né? Agora eu vou entrar mais a fundo no assunto. Então, quantos são, quais são, por que que eles foram criados, tá bem? Então, eles são os orixás que foram criados por Deus. Como eu expliquei lá no vídeo para vocês, Deus, quando criou os orixás, ele criou para auxiliar o ser humano aqui na Terra. Ele preparou pessoas mesmo. Foram pessoas que viveram no mundo, que vieram, que tiveram várias e várias encarnações. E isso tem alguns significados. Primeiro, a gente está sempre esperando um salvador, né? Alguém que venha, que nos salve, que faça tudo por nós na nossa vida. E o ser humano muitas vezes se perde e ele não evolui porque ele vive só em cima disso, como se ele não tivesse poder de mudar o mundo. E na verdade ele tem, mas ele tem o poder de mudar o mundo dele. E como eu já falei também para vocês, o que vai salvar o nosso mundo, a nossa vida, é a união das pessoas, não é cada um fazer por si, como é hoje. Então, a pessoa, quando ela pensa que ela tem que mudar tudo, que ela precisa mudar tudo, ela já se desanima. Muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim: ah, mas eu só vou ser feliz quando o mundo mudar, eu só vou ser feliz quando as coisas acontecerem, quando as coisas forem diferentes, e não pode ser assim. A gente tem que ter coragem de mudar o mundo da gente. Se cada um mudar o seu mundo, e mudar o seu mundo nada mais é do que mudar a sua vivência, a sua convivência, as pessoas ao redor verem aquela pessoa mudando, muitos já vão seguir aquele exemplo. Então, desde criança a gente cresce, a gente aprende a falar, por exemplo, né? A gente ouve nossos pais falando, nossos irmãos, e ali a gente aprende a falar. Então, tudo vem por exemplo no ser humano. É o exemplo, é o ensinamento. Então, quando a pessoa pensa em mudar o seu mundo, em se melhorar, em se tornar alguém melhor, ela já está mudando o mundo ao redor dela. E se cada um for melhorando e mudando, quando vê o teu bairro está diferente, quando tu vê a tua cidade está diferente, o teu estado está diferente, e assim por diante. Então a gente não pode esperar que o outro mude. Ah, mas eu não vou mudar porque o outro é ruim. Ah, mas por que eu vou fazer se os outros não fazem? Tu vai estar fazendo por ti. Tu vai estar fazendo a tua parte. E Deus, quando ele criou os orixás, já foi para nos mostrar que sim, não precisa vir um anjo celestial para o mundo para nos salvar. O próprio ser humano se apoiando e uns ajudando os outros conseguem. Foi uma prova também para o mundo espiritual que sim, existem pessoas boas que podem se preparar e chegar num nível de bondade de um anjo, ou quem sabe até de Deus futuramente, né? De bondade, de entendimento sobre o mundo, sobre o que é o universo. Então os orixás, eles foram preparados por milênios, e várias encarnações, até chegar nesse ponto final, onde eles vêm, final entre aspas, né? Eles vêm para o nosso mundo para nos auxiliar, para fazer esse trabalho. Então, quando Deus criou os orixás, foi por esse propósito e também por quê? Devido às pessoas mexerem tanto com magia, magia negra, as pessoas indo para o lado de demônios, de bruxas, de seres das trevas, em busca de ajuda, porque se sentem muitas vezes desamparadas, por não conseguirem ter um contato com um anjo, com um arcanjo, com o próprio Deus às vezes. Porque às vezes se torna vago para o ser humano. Olha, tu tem que rezar, tu tem que acreditar, mas a pessoa busca respostas e não consegue. Então, foi onde entrou a comunicação espiritual, os mentores, né, que também tem uma missão linda na Terra, que nada mais são que pessoas médiuns que viveram no mundo e querem fazer o bem, e vão para o mundo espiritual e se preparam para seguir ajudando as pessoas. Só que o mentor, ele tem um trabalho diferente do orixá. O mentor, ele vai ter um trabalho de acolhimento, de amparo,
de ajudar a pessoa a não ter pensamentos negativos. O espírito do mal, vou dar um exemplo, manda a pessoa tentar contra a própria vida. O mentor ele vai estar ali para iluminar, para não deixar, para ser positivo, para vir nos sonhos e dar uma esperança para a pessoa. Nas casas espíritas mesmo, o mentor ele vai fazer a doutrinação, tanto das pessoas vivas quanto das pessoas mortas que pedem ajuda. Já o orixá, Deus dividiu todas as áreas, digamos assim, do mundo, tudo que acontece na vida do ser humano, por partes, e dividiu entre essas pessoas que foram se preparando por milênios até se tornarem orixás. Então, o orixá, cada um deles, além de serem também forças da natureza, porque eles também são representados na natureza, cada um cuida de uma parte da vida do ser humano na Terra. Então, originalmente, quando Deus começou tudo a criar, eram 12 orixás, tá? Os 12 orixás. E dentro desses 12 orixás existiam linhas de trabalhos, onde você falava, como eu falei no vídeo anterior, por exemplo, Exu Tranca-Rua, Exu da Sete Cruzilhada, Exu Caveira, que são as 3 principais linhas de trabalho de Exu, mas o orixá é um. Então eu vou ir por ordem, falando aqui sobre os orixás, quantos eles são. Como eu disse, originalmente eles eram 12, mas devido à evolução humana, devido ao ser humano ter se perdido tanto mentalmente e com tudo que existe no mundo, devido à grande quantidade de pessoas que existem no mundo, os problemas de fome sociais que existem, foram criados mais 4 orixás, que foi depois. Então eles entraram já nessa preparação, já para poder auxiliar o ser humano com a realidade do agora. Então os 12 primeiros orixás que foram criados foram Oxalá, que é a mesma energia de Jesus. Então, no sincretismo, como a gente fala das religiões, que Oxalá é Jesus Cristo, não quer dizer que é a mesma consciência. A consciência de Jesus é uma, que veio, que nos ensinou, que foi o grande exemplo na Terra. Mas Oxalá, ele é da mesma energia de Jesus. Então, ele tem os mesmos propósitos, os mesmos ensinamentos, o mesmo norte para a humanidade. E o principal objetivo de Oxalá é reger a paz no mundo, a paz. E a paz no mundo, ela só vai chegar quando o ser humano estiver equilibrado com seus sentimentos, com as suas atitudes, tiver amor ao próximo, amor a ele mesmo, porque às vezes as pessoas não conseguem ter amor nem a elas mesmas, né? Porque não se cuidam do próprio corpo, não cuidam da própria mente, da própria alma. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm raiva do próprio corpo. Então, se vocês pararem para pensar, quando se fala em sincretismo, muita gente fala assim, porque os orixás, né, tem toda a história humana, que os orixás vieram para cá junto com os negros, que eram trazidos como escravos, que eles auxiliavam os negros, tudo é verdade, né? As pessoas negras que sofriam naquela época com os problemas da escravidão. Só que não foi só para esconder a fé deles que era utilizado os santos católicos da época, mas sim porque a energia do orixá também existe uma energia igual ou parecida ou muito semelhante na católica. Por exemplo, Oxalá, ele tem a energia exatamente igual, os mesmos propósitos que Jesus no mundo, que é trazer a paz, que é nos ensinar. Então, ele que vai reger os trabalhos dos orixás na Terra. Isso eu não falo em religião. Poderia aqui dizer que a Umbanda, por exemplo, que é a que mais se assemelha, mas não vou botar nome aqui, mas sim o trabalho dos orixás, que é como eles querem que passe a vocês. Porque o nome a gente também que coloca e a gente tenta se adequar. E hoje a gente falar em uma religião, por exemplo, específica é muito difícil. Porque cada sacerdote, cada pai de santo segue a sua maneira, o seu jeito. Por quê? Porque tem muita influência. É muito raro hoje um lugar que trabalhe somente com os orixás, porque tem influência de seres, de entidades, até de extraterrestres, às vezes, como as pessoas falam. Então tem muita influência no meio.
Então, hoje, tu falar em uma religião somente de orixás, praticamente não existe. Então, eu vou passar como eles passaram, como funciona, sem identificar essa ou aquela religião. Até porque, como eu falei para vocês, eles estão em praticamente todos os lugares, porque a missão do orixá é ajudar o ser humano. Então, eles vão estar lá na quimbanda, muitas vezes ajudando as pessoas, mas não ajudando para o lado do mal, mas para o lado do bem. Eles vão estar lá na Umbanda, nunca ajudando para o lado do mal, mas para o lado do bem, no Espiritismo, em todas. A missão do orixá, ele veio para a Terra já devido a isso. Então, voltando lá ao que eu estava falando antes, como o ser humano começou a mexer muito com trabalhos, com magias pesadas, os problemas na Terra eram muito graves, precisava dos orixás, porque eles têm o quê? O orixá, ele tem a vivência de um ser humano no mundo, e ele tem o poder parecido com o de um anjo, de um arcanjo, eles todos juntos, para poder enfrentar as magias do mal. Então, por exemplo, uma pessoa que for ser ajudada por um mentor, ela vai ter, o mentor ele tem um limite até onde ele pode ajudar. Se aquela pessoa tiver com um trabalho de bruxaria, um trabalho de um demônio, um trabalho mais forte ou de uma entidade poderosa, aquele mentor não vai conseguir desfazer aquilo ali. Aquele espírito das trevas vai seguir ali porque ele é muito poderoso. Então, precisava do orixá. Então, o grande poder dos orixás que eles conseguem enfrentar qualquer tipo de trabalho e magia é a união deles. Então, juntando todos eles, eles têm esse poder de ajudar o ser humano nas várias partes ali da sua vida. E também de desmanchar trabalhos, seja de demônios, seja de bruxas, seja do que for que foi feito ali. E claro que vocês vão ver pessoas falando que bruxas são do bem, que demônios são do bem. É uma visão da pessoa. Mas, se for ver que é contra as leis da criação e as leis de Deus, tu pode considerar como algo do mal. Agora, para a pessoa que é contra as leis da criação e a lei de Deus, aquilo vai ser algo do bem. Então, é um entendimento. Por isso que vocês vão ver pessoas falando que demônios são do bem, que eles só trazem conhecimento, que bruxas só trabalham com energias da natureza e por aí vai. Mas, na verdade, o que diferencia é o quê? Eles estão trabalhando na lei da criação ou eles estão trabalhando nas leis deles mesmos? Então, por exemplo, eu falei aqui um dos orixás, eu vou falar os outros, talvez algum médium que veja esse vídeo vai dizer, poxa, mas eu trabalho lá com tal orixá que tu não falou. Não tem problema. Por quê? Esses são os orixás criados por Deus, mas tem os orixás que se colocam como orixás. A pessoa, a entidade, o ser, ele vem se desorixá. Não é culpa do médium. Ele dá aquele nome como um orixá. Então tá no médium ver se aquilo ali bate com o que ele acredita ou não. Porque o orixá, esses que eu falo para vocês nessa linha de trabalho, ele vai sempre se dirigir a Deus como superior. Então Deus criou, ele vai seguir aquela linha, vai seguir aquela doutrina. Ele vai reconhecer os anjos, os arcanjos, tudo, os mentores, o lado do bem. E ele não vai se colocar acima de todos, ele vai se colocar abaixo de Deus, seguindo a lei de Deus. Já um orixá que não trabalha dessa forma, ele não é um orixá criado por Deus. Ele pode ser considerado um orixá pelas entidades, pelos seres, até pelo ser humano, mas é diferente. Então, em vez da gente querer brigar por nomes, esse é, aquele não é, você sempre tem que ver a forma com que aquele ser trabalha. Ele se coloca abaixo da lei de Deus e segue a lei de Deus, ou ele se coloca com leis próprias, ou ele é contra aquilo. E ali está na própria pessoa decidir o que ela quer seguir. Se ela quer seguir aquele ser, que mesmo se dizendo orixá trabalha diferente, ou ele quer seguir o outro, que se mostra como orixá, que trabalha na lei de Deus, que segue a lei de Deus, a lei do retorno, a lei do livre-arbítrio, tudo que foi criado. Então essa é a diferença, tá bem? Depois do Oxalá, Exu, o que Exu vai trabalhar? Exu é um grande mago, mas um mago do bem. Ele foi um grande médium, que teve várias e várias encarnações. Ele trabalhou tanto na linha do bem, quanto na linha do mal também.
Ele chegou nas vivências dele a fazer trabalhos errados, do mal para as pessoas, mas por quê? Fazia parte do aprendizado dele, já para ele saber as consequências daquilo, de ver os sofrimentos, de ver a maldade. Então, por isso que Exu se apresenta daquela forma, que muitas vezes as pessoas veem com roupas pretas, vermelhas, né, de cartola, enfim, com tridente muitas vezes. Por quê? Porque o Exu, na preparação dele, ele viu o bem e o mal. Então, ele foi um grande mago, ele é um grande mago. Quando tem um trabalho pesadíssimo de um demônio, de bruxas, Exu sempre vai ir na frente. É ele que vai limpar aquelas magias, ele é, digamos, especialista nisso. De todos os orixás, ele é o grande mago. É ele que vai trabalhar desfazendo, sempre desfazendo o lado do mal. Exu, ele não vai fazer um trabalho, o Exu orixá, para destruir alguém. Ele não vai fazer um trabalho de amarração para ninguém. Ele não vai fazer um trabalho para deixar ninguém rico do dia para a noite. Não. O Exu orixá, ele vai fazer o bem, desmanchar as coisas ruins feitas, para que a pessoa consiga trilhar o caminho dela que ela tem que trilhar, para a evolução, para o aprendizado. Xangô, Xangô, orixá da justiça, vai reger a justiça, né? Levando para a natureza. Xangô vai estar nas encruzilhadas, Xangô vai estar nas pedreiras. Exu, que eu ia falar antes, era da encruzilhada, o ponto de força, né? Às vezes no cemitério, Exu, dependendo da linha de trabalho. Mas Xangô seria o orixá responsável pela linha da justiça na Terra. E é a justiça divina, não é a justiça do homem. Ah, a pessoa me fez um trabalho, eu vou fazer um de volta. Ah, fulano me prejudicou, eu vou quebrar as pernas dele. Isso não é Xangô. Xangô, ele vai te ajudar a dar justiça na tua vida, mas ele vai te ensinar a respeitar o tempo da lei do retorno. Então, Xangô trabalha junto com a lei do retorno. Se a pessoa te fez o mal, ela vai ter o mal de volta, mas no tempo dela, no tempo da vida dela e com um aprendizado. Ela vai ver que aquilo que ela está passando é por algo que ela te fez. Então, a linha de trabalho de Xangô é assim, é na justiça. Ogum vai trabalhar a linha de caminhos de proteção, da guerra, porque muitas vezes, né, o homem ele tem que enfrentar muitas coisas no caminho, principalmente antigamente, que haviam muitas guerras, morte, batalhas, até hoje tem, né, mas antigamente era mais, de espadas, de luta. Então Ogum ele vinha com esse propósito de força, de abrir caminhos, também de fechar o caminho da pessoa quando precisa, se a pessoa está fazendo algo errado, para que ela veja aquele erro dela, tá bem? Ogum, no sincretismo, nos santos católicos, seria São Jorge, mas por quê? Porque São Jorge também tem essa mesma energia, como eu já havia falado para vocês. Oxóssi vai trabalhar principalmente o conhecimento, para que o ser humano tenha conhecimento. Por exemplo, inclusive esse ano, passado pelos orixás, é um ano de Oxóssi, é um ano de conhecimento, é um ano de dificuldades, onde a gente está vendo guerras, a fome batendo na nossa porta, a falta de energia, né? Correndo risco de faltar petróleo, gasolina, enfim. Por quê? É um ano onde o ser humano tem que ver as consequências do que ele está fazendo, as consequências que a guerra, que o mal traz para a nossa vida. Porque às vezes o que acontece? A pessoa vai, ou o país vai e faz o mal para o outro e acha que não vai acontecer nada com ele. Então já está vindo as consequências também para quem faz. Já para mostrar que tu não faz o mal recebendo o bem em troca, tu vai receber uma consequência negativa daquilo ali. Então o Oxóssi, ele vem com esse propósito principalmente de conhecimento, da pessoa saber lidar com as coisas e as consequências daquilo que ela faz. Também pega um pouco para a parte da cura, né, de doenças e tudo mais, mas o foco principal na vida humana seria o conhecimento, tá? O Baluaê seria a parte aí sim das doenças, né, as pessoas ficam doentes, têm a cura, precisam de ajuda para as doenças físicas, às vezes para doenças mentais. Então, até uma doença, às vezes ela vem na vida de uma pessoa para ensinar. Às vezes aquela pessoa está tão agitada com a sua vida no mundo, que ela já não aprende mais. Ou ela é uma pessoa, às vezes, muito rica,
que ela não para pensar na vida dela, ela tá sempre, se tá com um problema, sai, faz alguma coisa, ou compra algo. Se ela não para nunca para ver a vida dela. Então, às vezes, acaba aquilo gerando uma doença, um problema de saúde, e é naquele problema de saúde que ela vai parar e vai refletir sobre os erros dela. Ou vai vir um problema de saúde em algum familiar. Então, o Baluaê, ele vai trabalhar com essas energias, além de proteger as pessoas e os médios quando tem trabalhos para essa afinidade, digamos. Alguém foi lá, procura tal entidade, tal médium, fez um trabalho para a saúde de outra pessoa, para matar outra pessoa. Para matar não, mas mais para adoecer. O Baluaê vai entrar junto para defender. Então ele vai trabalhar nessa parte aí da questão da saúde, tá? Iemanjá, a grande mãe, né? Orixá dos mares, dos oceanos, é ela que vai trabalhar com as energias da família. Então, a pessoa que ela não dá bola para a família, ou que ela é extremamente mãe de todo mundo, que ela só o que ela faz é cuidar dos outros, não cuida dela mesma. Então, o Iemanjá vai trabalhar com essa parte de cuidar dos filhos, cuidar dos pais, a família como um todo, tá? E o desequilíbrio, principalmente. Porque os orixás, eles existem para nos ajudar a trabalhar o desequilíbrio, os problemas que há nisso tudo, tá bem? Yansan, a força principalmente feminina de enfrentar, seria como outro polo, digamos, de Ogum, mas não tão ligado à parte de caminhos, mas sim de limpeza, de vencer dificuldades, de não desistir, aquela coisa da guerra, sabe? De ter força, de enfrentar as dificuldades, principalmente as mulheres que sofreram tanto, né, no mundo com o machismo, elas eram sempre colocadas como menores ou piores que os homens. Então, Yansan vem com essa força, principalmente da limpeza, de limpar o teu caminho, tirar aquilo de ruim, pessoas, lugares, tudo. Ela vem a ventania mesmo. Às vezes dá um problema enorme ali no meio da tua vida e sai um monte de pessoas. E aí depois quando tu vê, aquelas pessoas não eram boas pro teu caminho. Isso já é a energia de Yansan ali trabalhando. Oxum vai trabalhar com o amor, com o ouro, né? Oxum, a nossa mãe dos rios, principalmente ela vai trabalhar com o amor. Que tipo de amor? Todos os amores. A pessoa que não sabe lidar com seus sentimentos, se apaixona e fica para morrer, né? Ou fica obcecada por alguém, ou sofre demais, termina um relacionamento, ela fica para morrer. São pessoas que não sabem lidar com o amor. Então, Oxum vem ajudar a equilibrar nisso, né? Tem a questão do ouro também, de ajudar a pessoa na prosperidade, de saber, muitas vezes a pessoa se apaixona por alguém, dá tudo que tem para aquela pessoa. Então, é esse equilíbrio, mas principalmente a parte do amor, entende? O Bá vem na parte da proteção, principalmente proteção da mulher, proteção física. Quando tu vai estar sendo atacado, correndo riscos de alguém vir te atacar fisicamente, o Bá, ela vai trabalhar para esses dois lados. A questão da proteção física, mais para o lado da mulher, né? Da guerra, dela ser atingida fisicamente. Hoje em dia a gente vê feminicídio, vê tantas coisas, né, que acontecem no mundo. Então o Bá é um orixá que vai trabalhar para esse lado, para proteger ali o ser humano, principalmente as mulheres. Nanã, como chamam, a avó dos orixás, ela é aquele orixá da sabedoria, do conhecimento, de muito tempo, das coisas que a pessoa aprende ao longo da vida. Então, quando tu está muito desesperado, a orixá Nanã, ela vai trabalhar para te dar aquela paz, aquela serenidade, porque às vezes tu está com um problema horrível que tu nem sabe como vai resolver. E a Nanã, ela vai entrar na tua vida, na tua mente, para te ajudar ali a ter calma, a ter sabedoria para lidar com os problemas. Pombagira, tá? Pombagira, orixá. Pombagira, ela vai trabalhar com os prazeres do mundo. Que por mais que a gente goste de tudo que é bom, muitas vezes é um problema. Se a pessoa vive só em função da riqueza, do dinheiro, do poder, do sexo, da bebida, da festa, ela se perde. É tão fácil, mais fácil tu se perder com o que é bom do que com o que é ruim. Então a pombagira, ela vai trabalhar no equilíbrio, nos prazeres da vida.
Por quê? Precisa existir, porque se fosse só problemas, a gente não aguentava. Então a gente vem para o mundo para ter as dificuldades na nossa vida, né? Para aprender ali, ter os ensinamentos, mas a gente também tem o lado bom. É a comida, uma comida boa, é o sexo, é tu sair com teus amigos, é tu ir numa festa. E a pombagira ela vai trabalhar nessa parte, para não deixar a gente se perder. Ela vai trabalhar com os prazeres. Então o ser humano precisa do prazer. Ele precisa ser feliz, ele precisa ser feliz no amor, ter relacionamento, a parte sexual, a parte da alimentação, tudo é importante. Mas se tu não tiver equilíbrio, tu se perde. Tu pode ficar doente por comer demais, tu pode adquirir uma doença por ficar com qualquer pessoa, fazer sexo com qualquer pessoa, né? Tu pode perder todo o teu dinheiro se tu viver só em festa. Então a pombagira ela vem para equilibrar o ser humano em cima desse lado. Porque às vezes tem pessoas que só querem viver aquilo que é bom. E a pombagira vem para ensinar que não, que tu precisa se equilibrar. Assim como tem pessoas que escondem seus desejos, que não vivem aquilo que é bom para sua vida, por medo da sociedade, para fazer o que é bonito para os outros, ou para ela mesma, ou porque ela foi ensinada que era certo daquele jeito pela própria família. E a pombagira vem para libertar as pessoas, para que elas sejam felizes. E os quatro últimos orixás, né, que foram criados, então, os pretos velhos, que muita gente vai dizer que o preto velho não é orixá, que é entidade. Sim, tem as entidades que se apresentam como pretos velhos, principalmente lá na Umbanda, no começo de tudo. Só que, como eu falei para vocês, a entidade e os mentores, eles não têm o poder que tem os orixás trabalhando junto. Então, dependendo dos trabalhos, precisa ser os orixás para ser desfeito, para desmanchar aquilo ali. Por exemplo, trabalho de bruxaria, dependendo, se não for um médium muito experiente, principalmente que trabalhe com o lado do bem, porque se tu trabalha do lado do mal, tu só vai trocar uma coisa por outra, tu vai tirar uma entidade ruim da pessoa, vai botar outra, né? Mas tu trabalhando pro lado do bem, tu vai ter poder para ajudar a pessoa. Tu não, né? Os orixás, né, na linha de Deus, têm poder para ajudar aquela pessoa. Pode ser o pior trabalho, pode ser um trabalho lá pro demo que foi feito para a pessoa. Os orixás todos juntos, se o médium trabalhar pelo lado certo, ele desmancha aquele trabalho. Ele tira aquilo ali da vida da pessoa. Claro, desde que a pessoa mereça, que a pessoa não tenha procurado aquilo por conta própria, mas ainda assim, quando a pessoa erra, ela vai ser ajudada. Então, os pretos velhos, a linha deles vai ser trabalhar com o pensamento do ser humano, porque a gente é o que a gente pensa. Então, hoje o ser humano está muito perdido, porque é rede social, é a comparação, é vendo a vida dos outros, né? Então, ele vai estar sempre perdido ali com os pensamentos dele. Bom, tem pessoas que têm ansiedade, não conseguem parar nunca de pensar, e geralmente só coisas que não prestam, né? Então isso vem, a linha de pretos velhos, vem para trabalhar com essa parte, para ajudar ali o ser humano com seus pensamentos, organizar seus pensamentos, afastar espíritos maus, obsessores que ficam mexendo com os pensamentos da pessoa. Então essa é a linha dos pretos velhos, tá? E Begis, né, que seria Cosme e Damião, também chamam, né, é a linha de proteção das crianças. Porque o que a gente vê no nosso mundo hoje é abuso infantil, é pedofilia, as pessoas usando as crianças para fazer trabalhos, magia negra, sacrifícios. Então, o IBGIS vem nesse processo de proteção das crianças, de ajudar as crianças a ter um trabalho feito que atingiu uma criança. Eles vêm para ajudar, para proteger. Por quê? A criança ela já tem um anjo da guarda ali com ela. Até os 12 anos, o anjo da guarda ele vai acompanhando ela. Depois disso, entra essa parte que é os orixás, IBGIS, né? O Cosme e Damião, como chamam também, que é para proteção das crianças. Então, eles vão ajudar, vão proteger da criança sofrer acidente, se machucar. Com a criança não para nunca, né? Sem contar a maldade do ser humano, que muitas vezes ele está sendo ali obsediado, às vezes por um espírito ruim, vai ter desejos errados com aquela criança, ele vai machucar a criança ou vai usar a criança para um ritual, para alguma maldade. Então, o IBGIS vem para fazer essa proteção, tá? O Xumaré, ele vai trabalhar com a dualidade do ser humano, com o masculino e com o feminino. Hoje, como eu já tenho falado bastante nos vídeos para vocês, um dos maiores problemas que tem na atualidade para o ser humano é a sexualidade, porque as pessoas
estão cada vez mais gostando dos dois sexos, isso já é parte da evolução espiritual do ser humano mesmo. Só que devido ao preconceito, a tudo que foi ensinado, passado de geração em geração, ao preconceito das religiões, muitas vezes, que por influências negativas de espíritos maus acham que isso é errado, acabam obrigando as pessoas a serem o que elas não são. Então as pessoas casam sem estar felizes, sem ter desejo, aí vão lá, traz seu marido, traz sua esposa, né? Às vezes tem filhos, separam porque não dá mais certo, porque não existe desejo. Aí bota tudo culpa na rotina, porque é a rotina, porque é os problemas, e às vezes é um pouco. Mas muitas vezes aquela pessoa não tem desejo pela outra. Mas ela casou porque a sociedade impôs, porque é bonito, porque é o correto, porque o homem tem que ter família, porque a mulher tem que ter filhos. Só que e o corpo daquela pessoa, como é que está no meio disso tudo? Muitas vezes está ali adoecendo, porque tem desejos por pessoas às vezes do mesmo sexo e não pode viver. E a sociedade obriga o ser humano a fazer isso. Então, o que que acontece? Às vezes a própria pessoa ali, ela não se reconhece, ela não sabe aquilo que ela gosta. De tanto que esse lado influencia do preconceito, das risadas, das piadinhas. As pessoas às vezes perdem trabalho, são excluídas da própria família, são expulsas de casa por causa disso. Então, é o mal sendo feito. Então, existe um orixá que vai trabalhar exatamente nessa linha que é o Oxumaré. Não é à toa que as cores do Oxumaré são um arco-íris. Se vocês pararem para pensar, o movimento LGBT, por exemplo, tem mais letras, né? Mas resumindo, o movimento LGBT, ele é o arco-íris. A bandeira é um arco-íris. Então, para vocês verem o quanto o espiritual está ligado no físico e as pessoas não sabem. Então, o Oxumaré, ele vai trabalhar na proteção das pessoas que são assim e vai trabalhar também na aceitação, para que o ser humano mude o seu pensamento, para que o ser humano comece a enxergar a realidade. Que uma pessoa, não é porque ela optou, como às vezes dizem, né? Ah, fulano escolheu ser gay, escolheu ser lésbica, optou ficar com homem. Sim, a pessoa pode optar em fazer ou não a sua vontade. Agora, se ela não faz, ela tem consequências para ela, para a saúde dela, para outras pessoas. Por exemplo, um homem que é gay vai casar com uma mulher, ele vai ser infeliz e vai fazer aquela mulher infeliz. A mulher que é lésbica, a mesma coisa. A pessoa que é bissexual, enfim, ela vai ter vontades para os dois lados e pode em tal parte da vida dela ali ela ter vontade de ficar com o mesmo sexo. Só que a sociedade transformou nisso como fosse algo muito ruim. Por quê? Por influência dos espíritos negativos, que eles querem que o ser humano se rale mesmo. Quanto mais conflito, mais confusão e menos paz tiver na nossa cabeça, mais fácil vai ser o acesso para eles. Então aí que entra a traição, esse monte de coisa que acontece no mundo, feminicídio muitas vezes, né? Às vezes são homens que estão infelizes na sua relação, ou a mulher está infeliz, e aí eles entram em conflito, já moram junto às vezes só porque por dinheiro, ou pelos filhos, ou porque tem casa, carro junto, e acabam a felicidade deles ficando de lado, porque o desejo vem do corpo, o desejo ele não é controlado. O sentimento vem da alma. Tu amar uma pessoa, tu pode amar uma pessoa e não ter desejo por ela. Então são coisas separadas. E o Oxumaré ele vem para trabalhar nessa área do equilíbrio do ser humano, que é tão atual, né? E o último dos orixás, o Mulu. Por que o Mulu? Muitas pessoas falam que o Mulu e o Baloaê são o mesmo, mas não são. O Mulu ele vem trabalhar com a linha da morte, com a energia da morte. Por quê? Porque o ser humano hoje faz trabalhos para matar um ou outro, principalmente isso, né? As pessoas se matam, as pessoas não têm amor à vida de ninguém. A vida de uma pessoa vale menos que R$ 50, porque as pessoas se matam às vezes por um par de chinelo, né? Então o Mulu ele vem para ensinar o ser humano nessa parte, para tu ver o valor da tua vida e do outro também, tá? Então esses são os 16 orixás, e vocês viram que todos têm um propósito na vida. Não é só a ligação com a natureza, mas sim os propósitos na vida do ser humano. E por último, a energia de Deus, que segura o trabalho dos orixás na Terra, que pode ser chamada por Olorum.
né? Que é como uma consciência também de Deus, uma energia de Deus que rege e trabalha junto com os orixás nessa missão aqui no mundo. Tá bem, gente? Eu sei que talvez muitos não vão concordar e não tem problema. Isso é um ensinamento, um aprendizado que foi me passado pelos orixás. E o que eu posso dizer para vocês da experiência própria é que dá muito certo trabalhar dessa forma com eles, porque tu ajuda o ser humano a realmente encontrar a paz. Porque a paz verdadeira, ela vem do equilíbrio, ela não vem das coisas que tu tem no mundo. Porque as coisas que tu tem no mundo, elas são passageiras. Lá Jesus já dizia, né, da riqueza, de tu não acumular riqueza no mundo. O que ele queria dizer com isso? Porque tudo fica. Tu pode ser o bilionário na terra, tu morre e fica. Fica para tua família, às vezes está brigando. Tu pode ter ser rico hoje, amanhã entrar uma doença na tua família e tu não conseguir salvar a pessoa que tu mais ama. E tu não saber lidar com aquilo ali e aquilo destruir tua vida. Tu ser rico, milionário e não ser feliz. Então a verdadeira paz e a felicidade, ela vem do equilíbrio. Então por isso que os orixás criados por Deus vêm na Terra e já não nos pedem nada em troca. A única coisa que os orixás nos pedem é essa dedicação, essa fé e esse aprendizado, que a gente queira melhorar como ser humano no mundo. Já quando vem outras entidades que se passam por orixás, vocês podem ter certeza, eles sempre vão pedir alguma coisa. Então comecem a observar. E mais uma vez eu vou dizer, esse vídeo não é para que as pessoas briguem, umas fiquem de mal com as outras, ou que tá falando coisa que não é verdade. Não, isso é o que os espíritos maus querem. Eles já querem que a gente brigue. E muitas vezes uma pessoa que tiver com uma entidade das trevas ali, um ser pesado do lado, um vídeo desses aqui vai ser o fim do mundo, entende? Mas eu quero que vocês pensem além, que cada um seja dono do próprio pensamento. Como os orixás levaram anos e anos para me preparar, para eu poder ter coragem de vir fazer um vídeo como esse aqui para vocês. E eu só tive coragem depois que eu tive certeza que é realmente assim, mas a minha certeza. É assim que eles trabalham comigo, ajudando as pessoas, ensinando, equilibrando. Muitas vezes a pessoa ficando até sem dinheiro, como eu mesmo já passei por isso, né? Estou passando, indo por coisas difíceis na minha vida também, já em cima desse propósito de aprendizado. Mas a gente tem que querer evoluir, a gente tem que começar a ver que a nossa paz vem desse aprendizado. A nossa paz, ela não vem de coisas materiais, de coisas que tu ganha. Isso são coisas necessárias para a tua vida, sim, para sobreviver o teu corpo. Mas a tua alma, a tua mente, a tua consciência, ela continua depois da morte. E se tu passar a vida inteira só atrás de coisas e de prazer, como eu falei lá da pombagira, que cuida desse lado na nossa vida, o dia que tu morrer tu não vai ter nada. Ou o dia que chegar uma doença na tua vida tu não vai ter nada. Ou o dia que tu sofrer por amor tu não vai ter nada, porque aquela dor vai ser tão grande que tu não vai saber lidar. Tá bem, gente? Então, esse é um vídeo de muita importância, né, que foi pedido pelos orixás, para que vocês comecem a entender e a diferenciar a forma deles trabalhar para os outros seres, para as outras entidades, até para seres das trevas, às vezes, que se passam por eles, tá bem? Então, desejo que os orixás abençoem a todos, que Deus e os orixás abençoem a todos, que todos fiquem bem, reflitam, né, sobre isso tudo, tá bem? Um grande abraço.